Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Ribas e esse é o nosso vlog semanal, onde eu falo um pouquinho sobre tudo que está acontecendo na internet e dou minha opinião sobre esses assuntos. E nessa semana está acontecendo aí muita gente me chamando, mandando mensagem, perguntando sobre uma profecia de que dias de trevas acontecerão sobre a terra. Eu não sei quem é a pessoa, enfim. Parece que tem uma senhora aí que é profeta e que tem umas revelações e manda pelo WhatsApp os áudios das revelações de madrugada, e Deus revelou a ela que vão ter dias de escuridão e trevas sobre a terra. Sinceramente, eu não sei o que é, eu não ouvi esse áudio. As pessoas me mandam muitos áudios pelo WhatsApp, me mandam muitos áudios pelo Facebook e eu faço questão de não ouvi-los por uma razão muito óbvia e muito simples. Nada disso se cumpre. Há muitos anos, desde que a internet está por aí, desde que veio para o Brasil pelo menos, tem muita gente difundindo falsas profecias, difundindo falsas visões e nada disso se cumpre. Então qual foi a vez que deu escuridão sobre a terra de 3, 4, 5, 6 dias? Nunca aconteceu e não vai acontecer. Então essas profecias são falsas. A palavra de Deus diz que quem se atemoriza dessas coisas, dos sinais dos céus, são os tolos ou os gentios. Crente de verdade não tem medo desse tipo de coisa. Tem muito irmão me chamando, dizendo: pastor, é verdade isso? Teve um pastor que chegou a dizer que o povo ia ter que estocar alimentos em casa porque teria dias de treva e escuridão. Gente, é muita inocência do povo acreditar nisso. Eu sempre faço a seguinte análise sobre profecias. O que é de Deus vai acontecer, o que não é, não vai acontecer. Então, se a profecia que foi dada é a palavra vinda de Deus, vai acabar acontecendo, inevitavelmente. Se eu orar para que não aconteça ou não, não vai adiantar nada, porque se Deus já predisse, é porque vai acontecer. Vocês lembram da história de Babilônia dominando Israel? Jeremias avisou, não adiantou nada. Babilônia dominou Israel. Então, quando Deus determina, vai acontecer. Então, se você sabe ou não, ter uma revelação ou não de algo que Deus já pré-estabeleceu, isso vai acontecer inevitavelmente, tá bom? Agora, uma coisa que me preocupa é essa ânsia por profecia, por revelação que as pessoas têm. Nós temos que nos atentar à palavra de Deus, às escrituras sagradas, que são o conjunto de vontades de Deus reveladas a nós. Eu acredito em profecias, mas o que acontece? O diabo, não podendo barrar os verdadeiros profetas, porque a palavra de Deus diz para nós não desprezarmos as profecias, então o que o diabo fez? Derramou um caminhão de falso profeta na igreja, e hoje você ouve uma profecia, talvez verdadeira, e rebate em 500 profecias falsas. Então fica difícil de acreditar. Há a necessidade de julgamento. Quando você ouve uma profecia, você precisa julgar. Por que razão isso deveria acontecer? É confiável a pessoa que diz? Eu conheço a índole da pessoa? Não, é um áudio no WhatsApp. Meu irmão, é áudio de WhatsApp, áudio de WhatsApp. Que difícil falar isso. Meu irmão, áudio de WhatsApp, qualquer um pode gravar. Um ímpio pode gravar fingindo ser um crente, só para tirar sarro dos crentes. Como aconteceu já, eu vi vídeos aqui de gente fingindo ser endemoniado numa igreja, depois sair dando risada, entendeu? Caçoando da igreja. Então tudo isso tem que se levar muito em consideração, ok? Não acredite em tudo que você lê na internet, não acredite em tudo que você ouve no WhatsApp, não acredite em tudo. Uma outra questão é que teve um vídeo aí que mandaram para mim, 2, 3 pessoas já mandaram também, de um pastor dizendo que se você... dizendo o oposto de um ensino, né? Dizendo o seguinte, que existem pessoas que ensinam que se você não der o dízimo, você vai para o inferno, porque quem não dá o dízimo é ladrão, e em Coríntios diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Ok, e ele disse que não, que uma coisa que estão suplantando, estão anulando o sacrifício do cordeiro na cruz e o sangue derramado, que é o sangue remidor. Ok, eu até entendo a visão desse pastor, ou desse irmão que está falando, da defesa do que é a objetividade do sangue do cordeiro no sentido de salvação. Agora nós temos que pensar exatamente no que Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 13 e verso 14. Olha só o que diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela.
Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que tem uma continuidade após a porta. Não é apenas você entrar pela porta estreita, você tem que seguir andando no caminho apertado. Muitos entram pela porta estreita, não é? No primeiro momento que aceitam Jesus, abandonam vícios, abandonam tudo, vivem um período de santidade, aí daqui a pouco começa a andar num caminho largo. E esse caminho largo, a Bíblia diz que conduz à perdição. Então o que você tem que pensar é o seguinte, que o sangue de Jesus, ele é o objeto inicial da salvação. Ou seja, ninguém pode ser salvo por um outro sacrifício expiatório. O que foi o sangue de Jesus? O sangue de Jesus foi aquilo que trouxe o perdão dos pecados. É isso, simples. Não é uma questão de que o sangue de Jesus perdoa os teus pecados para sempre. Agora você pode pecar o quanto você quiser, porque você já está perdoado. Isso é absurdo. Porque seria mais ou menos assim. Eu aceitaria Jesus, estou salvo, e agora eu posso prostituir, posso trair, posso adulterar, posso roubar, posso matar, posso me drogar, posso me embebedar, e eu vou para o céu. Ou seja, qual é a diferença de você com o ímpio, então? Qual é a diferença de um drogado, de um traficante, de uma prostituta, de um bandido, que estão em pecado, que estão com a vida toda distante da palavra, e do crente? Não tem diferença nenhuma se for pensar dessa forma. Para que serve a Bíblia, então? Como um manual de conduta, de vida santa e ilibada, o próprio Cristo ensinando várias coisas, ensinando como orar, ensinando os fundamentos do amor, ensinando... Quer dizer, então é absurdo esse pensamento de que uma vez salvo, sempre salvo. Tá? Eu até entendo que meus irmãos tradicionais vão rebater, dizendo que não, babá, e eu não estou nem aí para o que você acha. A grande verdade é que quem pensa que uma vez salvo, sempre salvo, está errado, porque você não tem diferença nenhuma com o ímpio. Não vai ter mudança nenhuma. Ah, mas Deus nos predestinou para a salvação. Para com isso, meu irmão. Primeiro você tem que entender o que significa a palavra predestino. Predestinar tem um sentido para isso. Que um destino, ou seja, um caminho foi previamente estabelecido por Deus. Isso é predestinar. Não significa que essa predestinação vai fazer com que você nunca se desvie desse caminho. Você se desvia se você quiser. Você anda no caminho que Deus preparou para você. Todos foram predestinados para a salvação. Todos foram desenhados, um mapa para cada um deles para chegar até a salvação, mas muitos se desviaram. Está aqui em Mateus, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, poucos os que decidem entrar na porta estreita, andar pelo caminho apertado, mas isso foi uma predestinação. Deus destinou que todos nós andássemos por esse caminho, mas muitos não foram. Poucos acertaram esse caminho. Então isso é bobeira, você pensar que eu aceitei Jesus, levantei a mão um dia no culto, o sangue de Jesus lavou meus pecados e eu estou salvo, posso fazer o que eu quiser agora. Não. O sangue de Jesus é o sacrifício expiatório, que na verdade é um sacrifício vicário, que é substitutivo. O que significa sacrifício substitutivo? Ele substituiu a oferenda, o holocausto. Era para você morrer, era para eu morrer, mas nós não morremos por quê? Porque Jesus foi lá e morreu no nosso lugar no sacrifício substitutivo, sacrifício vicário. Então, o sangue de Jesus derramado, ele simboliza o teu sangue e o meu sangue que deveria ter sido derramado, nós deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus foi, se colocou no nosso lugar, derramou seu sangue precioso, carmesim, no nosso lugar. O sangue nos purificou de todos os pecados que nós tínhamos até então. A partir daquele momento nós somos nova criatura. Agora eu pergunto para você, uma nova criatura, um bebê recém-nascido, ele vai ser um bebê para a vida inteira ou ele vai crescer, amadurecer e pensar como homem? Como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, passei a pensar como homem. Passei a sentir como homem, passei a viver as coisas de um homem. E essa etapa da vida do amadurecimento faz com que a gente se desvie, faz com que a gente faça coisa errada, faz com que a gente cometa pecados. E isso nos traz a seguinte questão: andar no caminho apertado é andar no caminho de santidade. E esse caminho de santidade é um caminho de você podar as coisas, decidir não querer, sabe, empobrecer. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Agora tem dois tipos de pobre: tem aquele pobre que perdeu tudo, empobreceu, e tem aquele pobre que abriu mão de tudo, empobreceu.
você e eu abrimos mão de tudo para andarmos com Jesus. Somos esses pobres que Jesus está falando, os que abriram mão de tudo. Significa que nós não temos nada? Não, nós temos alguma coisa, mas nós abrimos mão de tudo. O Senhor Jesus é o dono da nossa vida. Então, o pastor lá eloquente falando que estão substituindo o sangue de Jesus pelo dízimo. Balela, sem a menor fundamentação bíblica, sem o menor entendimento de salvação, de soteriologia. É balela isso. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi para nos atrair à salvação, perdoou os nossos pecados. A partir dali, tudo que nós fazemos responde o nosso caminho apertado, responde a nossa conduta de cristãos. Ou seja, se a partir dali eu começar a adulterar e trair, eu vou para o inferno se eu morrer. Se a partir dali eu estiver embrenhado em vício, eu vou para o inferno se eu morrer. Se a partir dali eu for um homem infiel, seja a Deus, nos dízimos, nas ofertas, seja qualquer outro tipo de infidelidade, eu vou para o inferno se eu morrer. A palavra de Deus é clara, tá bom? Então, esses assuntos, eles me trazem esse vigor em falar, essa defesa apologética, né, da fé. Por quê? Porque eu vejo uma igreja que está tão desnutrida, que está tão necessitada de alimento, que quando ouve qualquer coisa, ficam desesperados, batendo a cabeça, feito barata tonta. Você entende? É igual uma casa suja, que de noite você liga a luz da cozinha e sai um monte de barata correndo para debaixo dos móveis. Por quê? Porque não suportam a luz. Então essas baratas tontas que vivem na sujeira, quando alguém liga uma luz, eles ficam desesperados. Seja forte, se fortaleça na palavra, no ensino do Evangelho de Cristo, na oração, na fé. Seja forte, seja simples, mas também seja astuto. Isso é muito importante para você pensar. Tá? Uma outra coisa interessante é que nós vivemos tempos de uma igreja desnutrida, uma igreja que come qualquer porcaria, e quem come qualquer porcaria, quando pega uma coisinha diferente, acha que aquilo é um banquete. Agora, quem é bem nutrido, quem come bem, quem tem qualidade de comida, não se ilude ou não se deslumbra com qualquer outra coisa que apareça. Nós devemos ser assim. Nós não devemos andar famintos, nós devemos andar saciados, porque aí toda palavra que a gente vai conhecendo, vai lendo, vai comendo, nós vamos degustar o sabor da palavra, vamos entendê-la da forma correta. Agora, aquele que não se alimenta, quando pega com um versículo, faz virar o mundo, porque não tem condições de discernir tudo isso, ok? Deixa eu falar para vocês sobre os meus livros novos. Ano que vem, eu estou pretendendo lançar pelo menos 3 livros novos e uma revisão de um livro meu. Então, quais serão os 3 livros novos? Um vai ser a sequência dos meus romances policiais, Revelação, os Sinais, e aí o terceiro vai ser o Infiltração. Já está pronto, quero lançá-lo em 2017. O outro vai ser um livro de ensino sobre batalha espiritual, como se fosse uma enciclopédia. Vai ter tópicos, vários assuntos em cada tópico: ocultismo, paganismo, satanismo, seitas, cultura cristã deturpada, enfim, vai ter vários tópicos. E aí você vai procurar, vai pesquisar lá o assunto que você quer, por exemplo, velas, né? Você quer saber tudo sobre vela? Vai ter tudo lá, inclusive ilustrações. Você vai procurar vela, aqui, vela. Vai lá na página que você quer e vai ler. Vai ser muito legal, tá bom? Não vai ser um livro para você ler do começo ao fim, como um romance policial, enfim, até que dá para ler, mas vai ser um livro de pesquisa, não tem nome ainda, não é? Nós estamos pensando no nome. E o terceiro livro, eu quero lançar o Irai-vos e Não Pequeis 2, tá? A segunda parte do livro sobre relacionamentos. Também eu quero dar uma melhorada no livro Bruxaria. Como assim uma melhorada? Tem uma parte no final do livro que eu não coloquei, porque não coube, na época que nós fomos lançar esse livro novo, tinha um número específico de páginas que a editora podia lançar. No contrato tinha lá tantas páginas, então não coube naquela lá. Agora, como eu tenho a minha própria editora, eu vou colocar esse adendo no final, então vai ser lançado Bruxaria com uma adição no final do livro, ok? Espero que vocês gostem. Também eu quero selecionar pessoas que são meus super fãs, que são fãs do que eu escrevo, que já leram todos os meus livros, que amam o que eu escrevo, para que eu possa mandar capítulos dos livros novos que nem foram lançados ainda para esses super fãs lerem e me mandar suas opiniões. Se você é um desses, coloque aqui nos comentários quem você é, porque eu quero te conhecer, tá bom? Outra coisa, se você tem algum assunto polêmico pra gente comentar no próximo vlog, escreve aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês acham. Me diz o que você acha dessa história da escuridão, essas profecias de WhatsApp. Coloque seu comentário aqui, eu quero
quero saber o que você pensa também. E sobre o dízimo, vale um adendo aqui, eu posso falar sobre satanismo, nenhum crente reclama, eu posso falar sobre bruxaria, eu posso falar sobre política, nenhum crente reclama. Agora, eu falar de dízimo, os crentes se levantam para reclamar. Por que isso, minha gente? Porque o crente gosta de ser infiel. O que será que acontece? Dá tua opinião, escreve nos comentários também. Olha, amanhã nós vamos viajar de férias. Aleluia! Férias de Natal. Eu e a minha família vamos passar uns dias na Serra Gaúcha, na cidade de Gramado. É o 4º ano que nós passamos lá. E vai ser muito legal. Então nós vamos gravar como se fossem vlogs diários, vamos gravar videozinhos das nossas férias e tal, e vamos postando aqui no canal para vocês acompanharem com a gente também, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe, jogue nas redes sociais, pegue esse vídeo, compartilhe no seu Facebook, mande para frente para que esse canal possa crescer. Clique no joinha do vídeo se você gostou e se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E um detalhe interessante, aperte a campainha do lado do inscrever para que todas as vezes que um vídeo novo for colocado no canal ou uma live, você seja avisado. Se a gente não se vê até o Natal, um Feliz Natal para você e espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Deus te abençoe.